Salve, salve pessoal, a Clay aqui de novo e vamos para a parte 3 aí, né? Continuando nossa série aí do Guia do Jogador Retornando. Então, vamos à parte 3 aí. Passa aí, estagiário. Então, tudo de evento a gente já conseguiu adquirir aí. Então, agora só de protocolo, né? Abrir o pack. Talvez a gente consiga abrir a lendária, não abrimos lendária, então tranquilo aqui, a gente já ganha algumas cartas. Então vou abrir. Já ter aberto já, vou acabar puxando essa épica aí. Vou puxar, vou abrir os 6 packs de uma vez, né? Não precisa, não tem necessidade de ficar. Aí a gente já conseguiu nossa lendária que vem nos primeiros 10 packs, né? Então, uma boa abertura de pack. Aqui eu já consigo ter abertura de possibilidade de fazer uma Shimane Rogue, né? Então, bem legal. É um dos decks aí que tá no meta. Então, visando jogar campeonato ali, já conseguiu uma boa lendária, né? Então aqui vamos ver que a gente vai abrir nos packs de atualizações, né? Então aqui é bom que venha cartas interessantes aí pra gente. Então abrimos 50 packs aqui. Aparentemente não conseguimos nenhuma lendária, né? Aparentemente não veio nenhuma lendária nesse primeiro pack. Aqui no segundo pack já veio duas lendárias, né? Já veio a Coruja do Druida e a Eudora. São cartas que a Coruja já viu um meta que tinha, e a Eudora tentaram aí forçar em algumas listas, mas ainda não teve seu lugar ao sol, né? Bom, conseguimos arma aqui, então já tô começando a ver uma luz aí para fazer um deck de rogue, tá? Aqui esse pack veio 47 cartas, né? Então já veio um número menor de cartas do que no primeiro. E vamos ver quanto que vai vir nesse. 45 cartas nesse pack aqui. E a gente conseguiu mais uma lendária que infelizmente não vê muito jogo, né? Mas a gente conseguiu algumas outras cartas aí que a gente não vai estar precisando craftar, né? Bem interessante a gente não ter essa necessidade de craft. Então, vamos dar uma olhada aí na... Aqui é só completar. Aqui tem premiação, né? Baú. Ah, conseguimos aqui, ó. Coletar 30 cartas diferentes da Grande Terra Infinita. Também é importante a gente ter conseguido isso aqui, que já consegue mostrar. O Exodar também é uma carta grátis que eu não lembrei ali no momento. Então, bem legal aí. Consegui. Esses packs de atualização aí são bem interessantes. E aí, pro novo jogador, né, você vai estar fazendo ali as missões que eles mostram e você vai coletando as coisas. Então você consegue um recurso muito maior do que quem tá voltando pro jogo, tá? Então o recurso para quem é novo jogador chega a ser mais interessante. Mas isso a gente vai ver na série de vídeos do, do jogador novo, tá? Então aqui você vai estar tendo uma coleção bem mais recheada, que a gente já conseguiu bastante coisa. Então, aí o que eu aconselho agora? Aqui a gente já tem uma base da onde a gente vai começar. E lembrando que a gente ainda tem o deck grátis para estar resgatando. Então o que eu aconselho fazer? Agora, antes de você chegar a escolher o deck, né? Chegar a escolher o deck de uma vez, você pode dar uma analisada do que você tem. Então você consegue fazer uma análise de tudo que você tem antes de ir lá escolher o deck. Apenas ir lá escolher o deck. Então você pode, por exemplo, imbui. Esqueci que intensificar em português. Intensificar. Ué. Deixa eu ver. Dá uma olhada aqui. Acho que é intensifique, né? Intensifique. Foi isso. Intensifique.
Por exemplo, aqui a gente conseguiu algumas cartas de Intensifique. Então essas duas cartas aqui, elas já vinham em algum deck ali. Então, aqueles decks de Intensifique. Então você pode tá dando essa olhada. Por exemplo, como eu disse lá na primeira coleta da trilha, eu acabei pegando o Ursol. Então o Ursol já diminui a minha vontade de pegar o deck do DK, por exemplo. Porque, como eu disse, eu já tinha os Ilex. A gente tem o Marin. Marin também é grátis. E Série é grátis. E aí uma das cartas que a gente ia resgatar seria o Ursok. Então a gente acaba já tendo ele. Então não sei se fica tão interessante. Aí você pensando nessas duas cartas. O Cavaleiro é uma carta muito boa, mas infelizmente não tá rodando bem no meta. Pode ser que mude agora com as novas alterações aí que vão ter de mini set. Talvez tenha nerfs também, né? Então pode ser que ele volte, porque essa carta é uma carta de muito valor. O Maladar tem um efeito interessante da gente estar usando. Então, como eu disse, aí você vai fazer essa análise do que você tem na sua coleção para estar escolhendo esse deck grátis. Então é bem legal você aproveitar ali os 7 dias também e ver o que você vai pegar de recurso antes de você sair gastando a escolha ali do deck. Então vou pegar aqui por exemplo, um Ashmane Rogue. Vou estar pegando aqui no site uma lista, né? Vou pegar uma lista de Ashmane Rogue. Aqui. Peguei uma lista qualquer ali de Ashmane Rogue. Não é um deck que tá lá na lista de decks grátis, nem nada disso, mas é um deck que tá no meta. Então, por exemplo, as duas lendárias aqui, eu já consegui, já tinha os Ilex e tive a sorte de abrir o Ashmane, então já tenho duas lendárias desse deck. Então, o que eu aconselho para vocês? Façam decks que estão mais palpáveis para estar sendo criados. A realidade é que você não vai conseguir ter os decks se você não comprar se você comprar as expansões e tudo. Então, aqui falando do modo free to play e também de melhor gerir os recursos, né? Um jeito melhor de gerir seus recursos. Então, tenta fazer sempre o deck que está mais fácil, mais palpável para você criar. Então, aqui e que eu indico também, peguem o Gold e guardem o Gold, porque a melhor forma de você se manter no jogo é você fazendo compra de mini sets. Então, mini sets, mini conjuntos, já vai ser lançado um nessa terça. Então, mini sets ele é como se fosse um complemento das expansões. Então, não sei aí quando que você parou de jogar, mas eles criaram isso. Então, temos 3 expansões durante o ano, e entre essas expansões tem os mini set, que é um conjunto ali de novas cartas que vem para mudar o meta e você consegue adquirir por gold, né? Então são cartas que você vai fazer a compra certa, então não tem essa de sorte, então você vai adquirir essas cartas. Então, por exemplo, o último mini set que a gente teve, hoje ele tá bastante nerfado, né? Porque foi um poder muito grande dentro do jogo. É o mini set do StarCraft que teve, né? Então foi um mini set em collab. E essas cartas que vieram no mini set, elas mudaram e ditaram muito como que foi o meta passado. E aí hoje já tá nerfado, não é o poder que deveria ser. Mas ainda assim temos decks de Artanis, né? De Protoss ainda rodando. Kerrigan e Jim Raynor diminuiu um pouco a prioridade, mas ainda podem ver jogo aí futuramente, porque são cartas boas, né? Elas custavam, todos esses heróis aqui custavam 7 antes também, então eles foram enfraquecidos. E esse mini set ele é vendido, né, ainda
por 2.500 de gold. Então, esse mini set ele acabou sendo mais caro porque foi um número maior de cartas, né? Então, 94 cartas. Geralmente um mini set, por exemplo, esse do Perigos no Paraíso, né? Então, foi um mini set de 2.000 de gold porque eram 72 cartas. Então, o preço ali foi mudado, né? Foi adaptado para aquela situação. Então, uma dica também, verifica se as lendárias que você precisa fazer ali de algum deck não seja de mini set. Porque você não tem a necessidade de craftar a carta. Você pode simplesmente vir aqui e pegar o mini set. Se você juntar esse gold, você vem e pega o mini set. Você vai ter todas essas cartas aqui. Se você preferir, que é uma coisa que eu não aconselho, porque não vale nada a mais, é o mini set dourado. Só que o mini set dourado é 10.000 de gold. Então, com 10.000 de gold, você consegue comprar 5 mini sets. Então, não acho que vale muito a pena você estar fazendo isso. E caso você queira, o jogo tem a possibilidade de você adquirir por dinheiro. Que eu não acho que seja interessante você fazer isso com mini sets. Então, mini sets você consegue com recurso do jogo, né? Você consegue jogando, você consegue o gold e faz essa compra. Então, é interessante você olhar aí as cartas, né? Por exemplo, aquele deck que eu acabei de mostrar ali de Rogue, ele vai um Zéfiro. Então, o Zéfiro é uma carta de mini set. Então, eu acho que não é interessante eu craftar ela. Eu posso até colocar outra carta ali por enquanto, só para estar jogando. Coisa que você pode fazer também, né? Você pega uma lista ali pronta e você pode estar fazendo alterações nela. Como eu disse, cartas lendárias neutras, principalmente, você consegue estar usando outra no lugar. Por exemplo, ali, como eu falei que eu tinha Trambique, eu posso colocar um Trambique facilmente no lugar do Zéfiro ali para estar tapando o buraco, né? Então, a base do deck continua a mesma, só que eu não preciso estar gastando esses 1.600 de pó, por exemplo, nessa carta. Apesar dela ter um efeito interessante, eu posso colocar outra carta no lugar e me manter no jogo. Então, você pode fazer essa adaptação aí. Então, aqui temos o outro mini set que teve. Esse aqui, eu acho que para quem tá vindo jogar, esse não é nem interessante você adquirir, porque essas cartas, a carta que rodou mais foi esse Dorian aqui, e ele foi nerfado, né? Então ele custava 4, então já não entra na maioria dos decks. E lembrando, né, você abrindo packs da expansão, você consegue abrir essas cartas. Então a maioria das cartas são comuns, a maioria, né? Então você acaba abrindo elas, só de abrir pack ali você consegue a maioria dessas cartas. Então aqui tem uma ou outra que joga e são cartas comuns, então você vai conseguir ela facilmente. Então para criar a carta 40 de pó, então são cartas bem fáceis de você fazer. Mas também vou entrar nesse tópico agora. Esse mini set aqui eu já não indico vocês estarem pegando, porque as lendárias são muito fracas, né? Foram lendárias que não viram jogo. Então, aqui você vai... Aqui também no mini set do StarCraft, eles fizeram pelas facções. Então, caso você queira jogar com a facção de Zerg, você pode simplesmente aqui adquirir elas separadas. Então, se você tiver 1.200 de gold, não aguenta esperar para fazer os 2.500, claro que isso não vale muito a pena, né? Caso você precise só, muito desespero ali. Por exemplo, eu fiz isso no servidor asiático. Eu queria jogar um campeonato e foi antes de nerfarem os protos, né? Então eu peguei os 1.200 de gold que eu tinha e comprei a facção de Protoss. Então eu consegui fazer os decks de Protoss ali e joguei o campeonato da maneira que eu queria. Então, se você tiver pressa, né, não quiser esperar, você pode adquirir separado. Então, 1.200 de gold, claro que não vai valer a pena, porque se você for comprar todos separados, vai acabar saindo por 3.600. Você pegando a coleção inteira, né, do mini set, vai sair por 2.500 de gold. Então, o principal aqui no Hearthstone, né, para quem tá voltando aí, para quem tá começando também, é você ter paciência de juntar o gold. Conforme o tempo vai passando, você vai conseguir adquirir os mini sets. Então, no começo é um pouquinho chatinho, né, porque você vai estar voltando ou vai estar começando sem recurso nenhum.
e aí você adquirir esses recursos, você só vai conseguir jogando. Então, e também, infelizmente, né, você não vai conseguir ter todos os decks do meta, porque é complicado você free to play conseguir pegar as cartas, mas tem indicações aí de site, também tem o, como o Zerefon apareceu ali no vídeo, né, ele fez indicação de sites para você estar vendo o deck, né, então eu acredito que seja interessante você tá olhando os sites e dando uma olhada no como tá o meta e ver decks também baratos, né? Por exemplo, como eu disse do DK, ó. Essa versão é bem controle e ela custa muito pouco pó. Então, essa versão aqui tá sendo uma das melhores no momento. 2.840 de pó. Então, eu tenho 4.500 aqui, eu poderia facilmente craftar esse deck aqui. Porque as lendárias são lendárias que a gente já consegue de graça, né? São lendárias que essas daqui você abrir no pack, né? Essa aqui você conseguindo as 30 cartas, como a gente viu aí no vídeo. E tem a Gnomélia, que é do essencial. Então aqui você só tem a necessidade de fazer essas cartas aqui, craftar aqui. No meu caso, né? Na verdade. Muitas cartas do essencial, né? Cartas da última expansão aí. Então teria que craftar essas cartas aqui. Então seria um número bem baixo. Então você hoje nesse meta tá bem interessante que as cartas, os decks, eles estão baratos. Então você consegue estar fazendo um deck controle por apenas 2.840 de pó, coisa que quem joga aí mais tempo sabe que decks controle geralmente é um número gigante de lendárias e eram decks de 10 mil pra cima, né? 10 mil de pó pra cima. Então, ter um deck, para quem gosta do arquétipo de controle, 2.840 aí é bem interessante. Então, é uma indicação que eu faço, né? Entre nos sites aí, veja os decks que podem ser feitos, né? O valor deles e façam decks que estão mais próximos de você criar. Então, dá uma olhada na coleção aí, vê o que você tem, pega a lista, pega nem que for uma lista de cada classe e coloca, né? Descarrega aí no jogo e vê o que falta. Se for pouca coisa, por exemplo, esse deck aqui eu já preciso de mais recursos. Então, como eu disse, aqui o Zéfiro, claro que como eu disse, posso colocar um Trambique no lugar do Zéfiro aqui. Então, coloco um Trambique, posso tirar o Zéfiro da lista aqui, deixar o Trambique, aí eu posso fazer as outras cartas e aí eu tenho um deck, né? Claro, criando todas essas aqui. Aqui eu não entendi por que não apareceu o outro Cria da Loucura, sendo que só me entregou uma. Esse foi uma carta que foi dada de graça, né? Então, deixa eu só olhar aqui na loja que tinha recolher. Ah, aqui, ó. Então, pra quem tá aí, ó, é a última semana, então a gente pode pegar essa carta que foi dada grátis, né? Então, a gente pode pegar aqui na loja o Curador. E desse mesmo modo, a Cria da Loucura também tinha sido disponibilizada de graça ali pra gente tá adquirindo. Essas outras aqui são todas vendidas, né? Essa daqui é a de graça que a gente consegue recolher. E, infelizmente, né, a gente não conseguiu. Como já passou o tempo, a gente não tinha mais como recolher ali de graça a Cria da Loucura. Mas carta ali comum, então a gente 40 de pó faz. Então vou aqui partindo agora um pouco para a loja. Tinha falado ali dos packs e tudo, mas falando da loja aqui. Na loja, no começo do mês, quando você vai jogando ranqueado, você vai ter esse tipo de promoção aqui. Então, se você for optar por fazer compras, eu aconselho a você esperar esse tipo de promoção aqui. Então, um número de packs maior por um preço menor. Se você for simplesmente na parte de loja aqui e for ver na compra, você ali 15 packs. Olha o preço que é 15 packs aqui, você pegando o preço normal. Então,
R$ 90 você pegando isso daqui. Você indo, como eu disse ali nas ofertas de começo de mês, que você vai subir nos ranks, você vai pegando. Então se você chegar no bronze, na próxima vez que você logar vai aparecer a oferta bronze. E aí vai subindo, né? Prata, oferta ouro, platina, diamante, lenda. Então, conforme você vai pegando os ranks, você vai recebendo esse tipo de promoção. Então, se você quer fazer... primeiro, né? Eu acho que a primeira coisa que vale a pena, se você for fazer, adquirir alguma coisa, é na pré-venda, onde tem um número maior de packs e lendárias que você já vai ganhar. Depois, se você não adquirir nisso, não adquira direto ali na loja. Vá nesse tipo de oferta aqui, que eles colocam. Então, são ofertas que valem muito mais a pena do que você simplesmente ir ali na loja e adquirir. Por exemplo, esse daqui. Esse pack você já vai ganhar 20 packs do ano vigente do padrão, né? 2 lendárias garantidas e mais 4 épicas garantidas. Então, vale muito a pena você fazer esse tipo de aquisição, né? Então, não levando em consideração, você vai fazer isso só se você tem condição, claro, para isso e goste muito de cosmético, você adquire essas versões signatures aqui. Mas se você quer jogar o jogo, você não precisa disso. Você precisa de cartas. Então, esses packs de cartas são os mais interessantes aí para você estar adquirindo. Continuando falando aqui, voltando, né, para falar um pouco das missões. Estou misturando um pouco os assuntos aí, mas como eu disse, faça as missões, faça parte das missões. Quando tem evento, é interessante você fazer os eventos. Quando não tem evento, se eu não me engano, não, eles tiraram isso, não. Ia falar besteira. Mas aqui, quando não tiver evento, vai ficar vazio aqui. E aí a gente só vai ter aqui nesse espaço informando quando vai ter uma nova missão dessa. Então, missões semanais toda segunda ali, né? Pra gente que é do servidor aqui das Américas, toda segunda ali. Você, entre sábado e domingo, né? De domingo pra segunda, às mais ou menos ali 4, 5 horas da manhã, reseta. Então, todo dia, esse horário, a gente ganha uma missão nova, uma diária nova. E as semanais, cardback aqui. Tem a lendária Naralex, que é de graça para todo mundo. Então, é apenas chegar ali no nível 20. Então, eu só jogando aqui, eu vou conseguir tá andando na trilha. Então, é bem legal. E aí,